Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, o teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar sobre sons nasais, ok? Mas antes da gente falar sobre isso, eu sempre quero lembrar, se você acha que esse vídeo está muito rápido, você sempre pode baixar a velocidade aqui nas configurações, ok? Muito bem. Primeiramente, o que são sons nasais? Sons nasais, na verdade em português, isso aqui se chama um nariz, né? Mas nasal, a gente trouxe essa palavra um pouquinho mais formal do latim. Então um som nasal é um som que sai do seu nariz, ok? Ele sai do seu nariz. Então a primeira coisa que eu posso dizer para você é que se a sua língua não tem sons nasais ou poucos deles, você vai ter que aprender a lidar, ou seja, você vai ter que aprender a conviver com esses sons, porque eles são muito comuns em português, é uma coisa típica do português, ok? Então, você pode pensar nos sons nasais como um bebê que chora, tá? O som nasal, ele é um som que ele tem que sair pela sua boca, mas ele também tem que sair pelo seu nariz. Você tem que fazer com que o ar passe pelo seu nariz. O seu nariz, ele tem que vibrar, ok? Ele tem que vibrar, você tem que sentir o seu nariz vibrar, porque o ar sai pela sua boca, mas ele também sai pelo seu nariz. Então por que eu falei que é um bebê chorando? Porque o bebê ele faz isso, ele grita, mas ele também faz o ar sair pelo nariz, fica nha, 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 né? Você grita, você sai pela boca e sai pelo nariz. Então o primeiro exercício que você poderia fazer é justamente esse, tentar imaginar que você está chorando, né, como um bebê desesperado pela mãe. Você tem que imitar um bebê para fazer esse som nasal. Uma outra possibilidade é você fechar o seu nariz, não muito, né? Então não precisa ficar com ele completamente fechado, você pode respirar. Mas você fecha um pouco o seu nariz, não deixa ele completamente aberto, fecha um pouco o seu nariz e aí tenta fazer um som só aqui, ó. Ok? Eu quero que o som, você sinta o seu nariz vibrar. Esse é o objetivo. O seu nariz, ele tem que tremer. O seu nariz tem que vibrar. Então você tenta fechar o seu nariz e você vai lá e faz ok? Para você saber que o ar ele está entrando aqui no seu nariz está vibrando. O seu próximo desafio é tentar fazer o seu nariz vibrar um pouquinho com a sua boca aberta, né? Porque esse é o som nasal, um dos sons nasais do português. É você fazer o seu nariz vibrar com a sua boca aberta, como se fosse um A. Então você tem aqui, por exemplo, o A sozinho, você vai dizer A, A, mas aqui o ar está saindo só pela boca e não pelo nariz. Se você fizer o exercício para o seu nariz vibrar e depois você conseguir fazer o ar sair pelo seu nariz e pela sua boca ao mesmo tempo, você vai dizer essa é a diferença, ok? Um sai pelo nariz e o outro não, sai só pela boca. É importante que você saiba, esse primeiro som nasal, ele se escreve com um A tio, ok? A tio. Tio é aquela minhoquinha, tá? Que a gente escreve sobre a letra A, né? Você vai dizer só né? Ou você pode também ouvir um pouco desse som quando você tem a letra A junto com M ou N, ok? Que são as consoantes nasais em português. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre ensinava quando eu dava aula de italiano. Você vai ter um verbo em português como cantar. Esse o primeiro A que está antes do N, ele é nasal. Você não está dizendo como em italiano cantare. Você está dizendo cantar, ok? Esse A junto com o N você já dá esse som nasal que eu acabei de explicar para você, saindo pelo nariz e saindo pela boca ao mesmo tempo, ok? Esse mesmo som você vai encontrar na palavra, por exemplo, mãe, ok? O que você está pronunciando aqui? Primeiro você está dizendo que é o que eu já falei, Depois você está dizendo I, porque o E final vira I, né? A gente já falou sobre isso em redução vocálica. Então você tem ma, I,
e depois você faz o segundo som nasal, que é simplesmente que é a primeira parte que eu falei para você, né? Fazer vibrar o seu nariz, mesmo que não saia muito ar pela sua boca. Então você tem ok? Muito bem. Se você tem o plural dessa palavra, mães é a mesma coisa, mas com um S no final. Então você vai dizer mães, ok? Mães. Muito bem. Se você tiver, por exemplo, a palavra mão, ok? Aí você vai dizer um pouquinho diferente, porque a pronúncia aqui se altera um pouquinho. Você vai dizer primeiro mão, ok? Que é o som normal que nós já falamos sobre ele. E depois desse O, ele vai virar, na verdade, que é o mesmo som que você vai usar na palavra o número ok? Você diz então você tem aqui mão, ok? Muito bem. A questão é que o plural de mão é mãos. Você tem ali um S, então você vai ter ok? Mãos. Muito semelhante a mães, mas diferente por causa da vogal, né? Mãe com E, que vira I, e mão com O, que vira U, ok? Muito bem. Você tem um detalhe curioso aqui desses sons nasais, é que você tem palavras irregulares. Então, por exemplo, eu acabei de dizer que mãe vira mães e mão vira mãos, mas pão funciona como mão, mas com um P, então né? Pão. O plural de pão é pães, como o plural de mães. Então você tem aqui uma irregularidade, né? Isso acontece em algumas palavras, você vai dizer e você vai dizer pães, ok? Então você tem aqui, né, uma primeira irregularidade, uma palavra relativamente comum no singular, quando você tem uma coisa só, ela é de um jeito, e depois no plural, quando você tem mais de uma coisa, ela é de outro jeito, tá? Uma outra irregularidade que acontece, um som inclusive diferente que eu ainda não falei, é com a palavra caminhão. Caminhão, de fato, é como pão, é como mão, né? Nesse sentido, é relativamente simples. Primeiramente, você tem, na verdade, um outro som nasal aqui, que é o nha, ok? Se você já conhece o espanhol, o NH em português equivale ao espanhol o N, que é o N com aquela minhoquinha, com o tilde, como se chama em espanhol, a gente chama de tio, T-I-L, tio, né? O N com o tio equivale em português ao NH, então você vai dizer nha, ok? Então você tem primeiro esse nha, e depois você tem como mão e pão, tá? Mas quando você tem o plural de caminhão, ele é irregular, também não é caminhãos, nem caminhães, como pão, pães, mão, mãos, né? Você tem mão, mãos, pão, pães, e caminhão não é caminhãos nem caminhães. O plural de caminhão é caminhões, tá? Então você tem aqui oins, ok? Então você tem caminhões, você vai ter oins, caminhões. De novo, porque a letra E aqui ela vai se transformar num I, é a redução vocálica, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Um pouquinho sobre os sons nasais. Na prática, o que você precisa fazer é o seu nariz vibrar e depois você precisa misturar, né? Juntar essa vibração do seu nariz com o ar que sai da sua boca. Se o ar sai só pela sua boca, ele não é nasal, e se ele sair só pelo seu nariz, você não está pronunciando nada, né? Ou melhor, você está pronunciando um som que não é exatamente o som que você espera. Ele até pode ser um som, mas não é o som que necessariamente que você espera
em português. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você tiver com alguma dúvida, se você ainda tiver de alguma dificuldade com esse vídeo, você pode deixar uma pergunta aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!